Boa tarde a todas e todos. Vocês me ouvem bem, pessoal? Tá. Sim. A gente então pede, né, a permissão de gravação da aula. Essa aula é para vocês e ficará disponível no canal Diálogos sobre a História da África. Então, eu gostaria que vocês respondessem aqui no chat se concordam com sim ou não, né? Se eu posso estar gravando a aula. E aí tem algumas. Tá, já vi aqui o sim, estou vendo aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, nós estamos, nesse curso de História da África, fazendo uma História da África temática. A gente está perpassando situações, processos que marcam essa história contemporânea do continente africano, em diálogo com outros contextos históricos, né? O contexto da diáspora e escravização, o contexto do fim, né, e da abolição da escravidão no Brasil e nas Américas, e essa diferença em relação à África, quer dizer, a abolição da escravidão no continente americano e emancipação da escravidão em África. Por que a ideia de emancipação e não de abolição? Porque havia, né, nesses contatos e nessas relações das autoridades de diversos países europeus que tinham projetos de intervenção e de colonização, a perspectiva de se implantar de fato o trabalho forçado. E a gente começa a perceber essa história já na discussão em torno da Conferência de Berlim. A gente teve a oportunidade aqui com o professor Hector de perceber que a conferência ela não define fronteiras, né? Esse mapa de África passa por uma série de transformações, sobretudo no chamado período das resistências africanas, que foi a aula que a gente teve com a Priscila. E só quero lembrar que as resistências elas continuam, mas há uma fase mais aguda, que é o período que a Priscila pesquisou, mas sempre vai haver contestações de inúmeras situações, desde cobrança de taxas, a imposição de determinados costumes, a repressão de movimentos contestatórios, violência contra mulheres e crianças, tudo isso suscitando ações de questionamento, ações de se contrapor a esse projeto colonial. E aí, hoje, um campo que é muito importante da gente estudar é o campo da saúde e do controle dos corpos. O que é controle dos corpos? O controle dos corpos é submeter mulheres e homens africanos a regimes de trabalho, de comportamento e de orientação de vida que não respeitam, que não consideram as suas formações sociais originais, que não respeitam as entidades políticas que já existiam no continente e que não respeitam o regime de historicidade que essas sociedades viviam. Tá? Então, isso é muito importante da gente perceber. E um campo muito importante que a gente analisa, que a gente pode perceber essas tensões, é justamente nesses estudos da área da saúde e dos regimes de trabalho. Só que para vocês lerem e terem facilidade de ter acesso a alguma bibliografia para poder dialogar com a professora Kate hoje, eu escolhi aquele texto que fala da filosofia e da ciência, né? Porque não temos ainda, olha como é que o campo de estudos africanos no Brasil ainda precisa crescer muito. Uma produção já disponível na internet em português para que vocês possam fazer acesso. Então, assim como na aula passada com o professor Nuno, eu tive que passar um texto que tangenciasse o tema, para que vocês pudessem ter condição de dialogar com a professora Kate. A professora Kate ela tem mestrado e doutorado, o doutorado dela, o mestrado dela na Federal, o seu mestrado foi na Rural, né, Kate? Na Federal Rural do Rio de Janeiro, doutorado na Fiocruz, na linha justamente da história da saúde e das doenças, né? E a Kate está trazendo essa discussão justamente a questão do controle dos corpos e da saúde. Eu peço que vocês prestem muita atenção, porque é nesse campo de tensão que a gente vai perceber muito do que é essa dinâmica das relações coloniais, desse campo de negociação, desse campo de violência, mas também desse campo de acomodação, né?
e de ação forte também das elites regionais africanas, tá bom? Então, é com muita alegria que eu estou com vocês hoje. Esse curso de uma história da África mais temática, eu já havia até pensado em trabalhar também como uma optativa, mas face ao contexto que a gente está vivendo agora, eu acho que, e acredito muito, que trabalharmos esses grandes temas que marcam a contemporaneidade da história africana vão dar muitos instrumentos para vocês observarem situações políticas e sociais que ocorrem hoje no continente, não numa perspectiva de que a África é o passado do Brasil, mas numa perspectiva que a África é um continente imenso, com 55 países e diversas histórias, produções historiográficas, uma produção universitária, né? Uma vida universitária, uma vida dos movimentos sociais e das próprias sociedades, que a gente vai aprender muito nesse diálogo com as africanas e os africanos de hoje, naquilo também que eles produzem de conhecimento, de epistemologia, ou seja, de caminhos científicos, para a gente pensar e avaliar esse mundo que está aí, tá bom? Então, com muito carinho, passo a palavra à professora Kate. Ela tem de 45 minutos a 1 hora para fazer a exposição dela. E aí vocês podem depois, durante a fala dela, já encaminhar questões aqui pelo chat, que aí o Matheus e a Aline vão estar ajudando depois a professora a visualizar para ela poder responder. Tá bom? Professora, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Patrícia, pelo convite. Bom, vocês estão me ouvindo bem, né? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa. Vou inicio a discussão, né? Até para explicar um pouco essa trajetória, que eu acho que é interessante, como a Patrícia falou, eu fiz o meu mestrado na Federal Rural do Rio de Janeiro, com um debate sobre escravidão no Rio de Janeiro, né? Foi até tema de uma das aulas, né, no minicurso, Patrícia, que eu apresentei. Então, depois eu segui para o doutorado na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, porque eu sentia a necessidade, naquele momento, de aprofundar o debate em torno da história da saúde, da medicina, da saúde e, enfim, das doenças, dentro de uma instituição, inserida numa instituição que tivesse essa questão como ponto central, né, como objeto central das suas preocupações. Então, essa foi a minha motivação para buscar a Fundação Oswaldo Cruz como espaço de reflexão e desenvolvimento da minha tese, que também seguiu o caminho da escravidão no Brasil, né? O tema, a perspectiva. Então, a partir dessas questões, né, e tendo clareza que quando a gente está discutindo escravidão no Brasil é uma coisa, quando a gente está discutindo doença e saúde no contexto do colonialismo, né, século XX, em África é outra coisa completamente diferente, né? Essas questões, eu fui avançando, amadurecendo algumas questões que me levaram a pensar em um projeto de pesquisa que focasse em outras dinâmicas sociais, né? Que naquele momento a minha intenção era entender esses espaços africanos que até então, né, na pesquisa de mestrado e doutorado, eu não estava analisando e que eu não podia fazer, né, dizer que era a mesma coisa, né, transportar aquelas questões metodológicas, né, caminhos analíticos para esse objeto. Então, acho que foi bem interessante a proposta né, um texto, a proposta do texto da ementa é um texto amplo que tangencia, como a Patrícia colocou, algumas questões que vão chamar a atenção para nós da necessidade para esses debates em relação à história da saúde pública, história da saúde, história das doenças nos territórios africanos, tornarem-se objeto central, objeto principal das pesquisas na área das humanas. Vamos ficar na nossa área, né? Na área da história. Apesar de a gente já ter numerosas pesquisas em relação
a saúde pública nos Estados Unidos, no século XX, na América Latina como um todo. A gente tem, né, um conjunto de trabalhos sobre isso, mas, enfim, para esses ambientes, para esses espaços africanos, nas últimas décadas que a gente tem conseguido, na área das ciências humanas, aí vamos focar, né, na área da história, né, porque tem antropologia, tem sociologia, mas na área da história ainda, né, não são tão volumosos esses trabalhos. Então, pensando um pouco essas questões, né, que eu mergulhei nesses projetos, e a minha preocupação de pensar também, a partir da história da saúde, como entender aqueles cenários, ou como discutir, ou como compreender as dinâmicas, né, que eram sociais, econômicas, políticas, enfim, dar conta dessas questões a partir da história da saúde. No contexto específico, que é o contexto da primeira metade do século XX. Então, eu vou passar aqui. Gente, eu sou um pouco velhinha. Você tem como aumentar um pouco essa tela para enxergar? Ou não tem? Se não tiver, tudo bem. Vocês estão enxergando, gente? Hein, Aline, Matheus, pessoal? Acho que tá tudo bem. Tô conseguindo ver tudo bem para vocês? Então, se vocês estão vendo, isso que importa. Eu vou até trocar de óculos para tentar ver melhor. Eu já estou naquela fase do óculos B, né? Mas se vocês estão vendo, tá beleza. Beleza. Ótimo, ótimo. Beleza. Dá sim, dá para fazer um pouquinho. Sim. Aqui, ó, pronto. Agora eu vejo, pronto. Acho que dá para fazer assim, só diminuir aqui, que eu coloquei muito texto. Deixa eu ver se vai atrapalhar a visualização. Vai. Vai. Só esse. Acho que os seguintes estão melhores, Patrícia. Né, esse aqui não vai dar. Desculpa, Patrícia. Só esse aqui. Esse tá pequenininho, mas... A velhinha aqui sou eu, né? Vocês não, viu? Esse é um resumo do capítulo que eu Perfeito. gosto de estruturar, né, esse capítulo para a gente dar início à discussão, né? O capítulo Tendências da Filosofia e da Ciência na África, né, tem 10, né, tópicos, né, e vocês, todos os alunos que leram o texto, né, perceberam que a ênfase no trabalho dos autores, né, um trabalho coletivo, pouco discutiu a questão da saúde ou da medicina em si, né? Então, a gente tem o primeiro tópico, né, ciência tradicional, em que, a algum momento, a questão da medicina e das medicinas tradicionais é pontuada, mas também não é o objetivo central do artigo. Interrupção, segundo tópico, interrupção da evolução técnica da África. Pesquisa aí sim, a gente tem em algum momento que os autores, naquele contexto, né, da produção da coleção da Unesco, né, desse importante material historiográfico, né, que a gente usa como discussão nas nossas aulas, ele vai chamar atenção, né, em um determinado momento do texto, das pesquisas epidemiológicas feitas, né, no continente africano, das pesquisas veterinárias, que também é uma outra dimensão que eu vou dizer lá na frente, que aparece nas fontes que a gente analisa, e vai chamar atenção, o que eu pus entre aspas, que a gente pode discutir, que são os prodígios, esse avanço no continente africano em relação à evolução da técnica, pensando um pouco os prodígios, né, entre aspas, da ciência europeia, já que ele está falando do modelo científico europeu de medicina ocidental, né? Então, em relação a isso, os autores fazem um breve, né, apanhado em relação ao saber tradicional que continuava, segundo ele, citando. O saber tradicional continuava, todavia, exercer o seu poder cultural, dado, né, a discussão que, apesar dessa medicina ocidental fazer parte desse contexto pós-30, né, que é o recorte temporal tratado, nós temos também a discussão, né, ainda assim, esse saber tradicional continuava. São pontos, né, lá na década de 60, na publicação da Unesco, década de 60, né, Patrícia? Quando, né?
O congresso que vai estabelecer a coleção, que é em Acre, é 1962. E eles trabalham de 1962 até 2008, gente. Então, a gente tem, né, esse material sendo discutido, produzido, revisado, né, já que esse capítulo ele tem a contribuição dos editores, dos autores e editores, isso aparece bem claro no capítulo. Então, é uma discussão que está colocada. No entanto, apesar de pontuar essas dimensões da medicina, ele diz claramente: o meu objetivo é trabalhar a técnica, a discussão da filosofia da ciência. E faz, isso é interessante para os alunos de graduação, né, faz um bom mapeamento dos centros de pesquisas que existiram, que depois deixaram de existir, no contexto das independências. Então, a gente tem uma discussão sobre a contribuição da África para a industrialização da Europa, a questão do efeito estufa, aí o título é Efeito estufa ao inverno nuclear, dando essa dimensão também ambiental, da questão também do contexto político, ciências sociais e humanas, um capítulo, um tópico específico para isso, e aí a gente nesse tópico vai observar vários atores importantes, né, que vão produzir documentos e material, muitos, né, antropólogos a respeito das populações de determinadas regiões. Então, a gente tem outro capítulo, Entre Origens e o Final dos Tempos, mitos sobre a origem da morte, e um capítulo, é uma questão interessante, os mitos, né? De uma forma bem ampla, tá? A gente não vou nem pontuar a especificidade de cada região. Ele trabalha muito em um tópico a questão da filosofia, as correntes filosóficas, um outro chamado Filosofia da Não-Ciência e rumo a uma filosofia transcultural. O que eu quero apresentar? Porque são vários temas, né, que a gente poderia discutir. Inclusive essa questão da filosofia, né, Patrícia? Então, a gente teria que ter uma aula. Eu não vou discutir a questão da filosofia e citaria o Pauline Anton Jung, né, como uma referência interessante atual para a gente entender melhor o debate que os autores estão tratando. Então, vejam, no contexto da coleção da Unesco, nós temos, né, esse capítulo que a Patrícia mapeou, que vai, né, tangenciar ou que vai pontuar em algum momento a questão da medicina, mas ainda assim não é objeto central do artigo, né? Não é objeto principal da pesquisa e da preocupação dos autores. Então, a partir daí, eu vou já justificando um pouco, pensando a partir dessa estrutura, como está estruturado o artigo, a gente pode pensar nas questões relacionadas à ciência, que hoje já ganham uma dimensão muito diferente. A gente tem uma produção, né, muito mais, ainda, claro. Kate, você consegue colocar no modo tela cheia? Você Perdão. pode ajudar ela, Matheus? Coloca. Foi. Pronto, valeu. Obrigada. Percebido. Vamos lá. Então, temos uma pesquisa, né, hoje o quadro é um pouco diferente em relação à questão da medicina. A gente vê no capítulo, naquele contexto, uma preocupação de pensar a técnica, né, os avanços técnicos, a industrialização, naquele contexto também pós-guerra, de como as matérias-primas, né, foram importantes para as metrópoles, né, no contexto da colonização, mas naquele momento a gente não tinha uma preocupação de pensar a história da saúde ou mesmo a história da medicina, né, numa perspectiva histórica, ou melhor, né, a história da medicina era discutida, sim, a gente tem trabalhos bem antigos sobre a história da medicina, mas sempre no viés da biografia, da biografia dos médicos, exaltando, né, muitos médicos, o papel de vários médicos, alguns no continente africano. A gente tem encontro isso, por exemplo, em Portugal, ou das descobertas científicas. Então, a história da medicina, numa perspectiva mais tradicional, ela foi marcada por esse viés, né? Ou a biografia dos médicos, né? Ou as descobertas, a ênfase nas descobertas científicas em si.
Então, né, do ponto de vista da história, né, contemporânea, que a gente discute história da medicina e a história da saúde, não eram tão conectadas. A gente estava pensando história da medicina, médicos, descobertas científicas, né, os grandes eventos científicos. E não havia uma preocupação, né, latente em relação à questão da história da saúde. É uma coisa mais recente. Eu aqui citei, destaquei alguns pontos que os autores vão colocar ainda nesse artigo 21, que também são interessantes para pensarmos um pouco esse objeto, né? Que eu estou chamando objeto, que a minha preocupação também é apresentar. Vou apresentar para vocês fontes, algumas fontes que eu estou pesquisando, alguns acervos online, principalmente online nesse contexto, né? Então a gente tem que dar um valor, né, a esses centros de pesquisa que disponibilizam seus documentos. Então, aqui citando, né, algumas questões do início do capítulo. A África está, portanto, no cerne das questões a serem examinadas neste capítulo. O colonialismo teria sido um novo desencadeador do progresso científico e da evolução tecnológica? Pergunta, né, dos autores. A filosofia própria à África teria sido enriquecida pelo colonialismo? Outra pergunta. A filosofia africana teria, na realidade, nascido da interação do continente com o mundo ocidental? Outra questão. O colonialismo, ao contrário, teria provocado um efeito inibidor da filosofia, tanto quanto na ciência? A questão da filosofia, em algum momento vocês vão discutir, né, Patrícia? Vão discutir a filosofia, né? E a gente vai focar um pouco nessa questão dessa ideia do progresso científico, né? E avançando um pouco mais para a questão da medicina nesse território. Então, os autores não respondem essas questões, mas, no entanto, colocam questões interessantes que são objetos de investigações atuais. Então, esse é um ponto que é interessante. E depois eles dizem: examinaremos a experiência africana em matéria de filosofia e domínio científico, considerando o conhecimento como fenômeno empírico. Então, aqui só para marcar que ele está pontuando domínio científico, fenômeno empírico, não exatamente o que eu proponho, que eu vou propor trabalhar, para a gente diferenciar o que a gente está falando de técnica, que faz parte de um debate da história da ciência, né? E vamos recortar um pouco mais e pensar na história da saúde. Professora, desculpa interromper, porque tem um delay entre uma falha e a outra, e sempre a gente corta a pessoa que está falando, me perdoa. Esse período também da escrita do texto é um período que muitos técnicos que eram ligados à administração colonial estão deixando a África. Isso me toca diretamente porque o meu orientador de doutorado, ele foi militante político, Daniel Arão Reis Filho, foi do MR8, ele passou pela prisão, ele foi trocado pelo embaixador americano, então ele chega na França na condição de exilado, numa circunstância muito difícil, no final da década de 60, e ele vê esse chamado, né? Várias nações africanas recém-independentes chamando pessoas para implementar departamentos e abrir universidade. E ele vai para Moçambique fundar o departamento de História, junto com um grupo de outras pessoas exiladas também. Então, ele dizia que nessa época, nessa década de 60, a grande preocupação era a técnica. Né? Quem vai desenvolver a técnica? Porque, assim, isso que ele achava fantástico, assim, a capacidade de desenvolvimento, de aprender, de transformar, era uma convicção muito grande no período. Né? É assim, em tão pouco tempo, quanto que esses territórios africanos que passaram por uma violência colonial tão grande, né? Uma desqualificação científica tão grande, em menos de 15, 20 anos, as elites e também muitas pessoas da população também querendo conduzir os países. Tá bom, os técnicos vão embora, mas nós vamos conduzir, né? Então, esse texto é escrito justamente na época em que uma grande quantidade imensa de técnicos estão indo embora dizendo assim: vocês querem independência? Então tá, vamos ver se vocês conseguem seguir sem o nosso conhecimento tecnológico. E seguiram. Né? Tanto que o Daniel só ficou até 78 em Moçambique, ele foi embora e o departamento de história lá vai muito bem, obrigada.
né? Segue sua vida já há mais de 40 anos. Muito bem. Então, só para dar uma contextualizada também desse volume 7, né? E desse volume 8. O volume 8, mais, especialmente no que ele fala nessa questão do progresso científico, que era a grande preocupação deles, com a saída dos técnicos europeus. E que não inclui apenas a medicina em si, né? A gente está falando de outras, né, outras áreas, a veterinária, que aparece bastante, a veterinária, o próprio ensino, né? O ensino escolar também. Então, a gente tem várias outras dimensões. O que é interessante pontuar aqui, que quando ele está discutindo esse fenômeno empírico e esse espaço, né, que ele propõe examinar, não é exatamente a história da saúde. Então, é isso que é interessante. Depois, ele até pontua, né, na página 782, sistemas terapêuticos tradicionais, comportavam certo conhecimento acerca das relações entre doença e micro-organismo e bactérias, os quais estão no centro da ciência médica ocidental. Então, quer dizer, ainda vai delineando a existência desses sistemas terapêuticos tradicionais que hoje já sabemos que continuam, né? O trabalho da Jacimara, a professora Jacimara Santana, não é, Patrícia Santana? Né? Que Sim. trabalha a questão dos terapeutas populares, né? Ainda na atualidade, um trabalho muito E aí, interessante. dialogando com a história do Brasil também, assim, o quanto que a população desconfiava dos médicos europeus e confiava nessa medicina tradicional, né? O quanto que ela era reconhecível, e até porque, de fato, os médicos tradicionais tinham mais conhecimento do ambiente, do ciclo, né, da natureza, da questão do ciclo do plantio, qual é a melhor época de se plantar determinados alimentos, que épocas não se deveriam consumir determinados alimentos, do que missões médicas que vinham das metrópoles, ficavam um tempo nas colônias e retornavam. Uhum. E essa desconfiança, e aí tem outra autora que é interessante, algumas autoras portuguesas que vão chamar a atenção da medicina como o elemento central nesse contexto imperial, né? Porque essa desconfiança significa que há uma procura, né? Se existe uma desconfiança, há uma procura desses terapeutas, eles existem, né? Se há negação do acesso a esses espaços construídos de atendimento médico dessa medicina ocidental, é porque existem outros recursos para essa população recorrer naquele contexto, né? Eu vou até citar um trecho da Maria Isabel, da Isabel Maria e Maria Paula Diogo, no início, na introdução do livro A Outra Face do Império, Ciência, Tecnologia e Medicina no século XIX e XX. Elas vão dizer o seguinte: assim encaramos a ciência, a tecnologia e a medicina como verdadeiros protagonistas de uma estratégia imperial, simultaneamente ativa nos territórios coloniais e na metrópole, que permitirá, no caso, aí ela está dando uma dimensão, né, a questão em Portugal, que permitirá a Portugal manter-se na cena dos jogos de poder europeus, Ela vai dizer, elas vão defender, vão no argumento, né, que a tecnologia produto usando a medicina em si, né, se torna um verdadeiro. Aí os limites disso a gente vai discutir, né? A gente discute isso, né? Mas dá uma dimensão mais central, né? Para além de outros fatores, né, ali na questão do colonialismo, que a turma também vai estudar mais à frente, né? Na aula seguinte, ao papel da ciência mais especificamente. Não estou falando só, vamos focar na ciência médica, né? Na medicina e na questão da saúde para esses territórios. E esse é um contexto, e a gente está falando, se fizer o recorte temporal do texto, 35, primeira metade do século XIX, a gente tem um movimento também, no contexto mais amplo, só para a gente marcar, né, as mudanças e rupturas em relação ao que a gente está falando de medicina ocidental, né? Fins do século XVIII até início do século XIX, a gente tem rupturas no campo da saúde e da medicina.
e aí eu esqueci aqui uma linha para o século XIX e para o século XX, né? Que a gente tem outro momento também de pensar as transformações em relação à própria ciência médica, o modelo da biomedicina, o que a gente chama de medicina moderna, né? A descoberta dos vírus, a identificação, a etiologia das doenças, o avanço no conhecimento do que produz a doença, isso é muito característico do século XX. Então, a gente tem, né, várias preocupações no decorrer do século XIX, né, sobre a institucionalização da própria atividade científica. A preocupação era o que causava a insalubridade. Isso a gente percebe muito para o Brasil imperial, né? Causava insalubridade, eram os escravos, né? Era o ambiente. E no século XX, essas questões vão avançando, né? Para outras questões. Então, o que causa insalubridade, o que causa o adoecimento? São os mosquitos, vamos focar aí nas questões, ou vírus, né, Covid, o que está causando, né, esse processo? Então, são perguntas e questões importantes que vão demandar um esforço tanto desses setores da área da medicina, né, quanto também das ciências humanas em geral, pensar e refletir outros mecanismos que favorecem ou que contribuem para o desenvolvimento de uma doença, determinada doença. E também o que é de fato adoecer, né? O que é estar doente em relação também a diversos outros contextos. Né? Só um pouco da experiência do Sudão, né? A malária é uma experiência regional que as pessoas lidam com a malária, mas ela se torna a verdadeira panaceia da medicina no Sudão. Né? Os médicos ingleses fazem verdadeiras expedições punitivas de repressão altíssima à população, alegando que estavam ajudando as missões médicas a ajudarem regiões que tinham fortes focos de impaludismo. Né? Então, tem toda essa discussão também que a gente tem que ver o que é ficar doente, é ter Covid ou viver numa sociedade que mostra toda a sua contradição, toda a sua virulência por conta da Covid, por exemplo, no nosso contexto contemporâneo, né? Perfeito. Porque essas fronteiras, né, de compreensão do que é saúde e do que é doença, e isso a gente percebe principalmente no período de transformação dos paradigmas, né, médicos, científicos. Se a gente entende, né, lá no século XVIII que o que causava doença eram os miasmas, né, e depois isso muda para não, isso não é o que causa doença. O que causa doença é o vírus. Vamos voltar para o 20, né? Que transmite pelo ar e basta estar próximo que a gente, né, falar próximo ao outro. Então, e esse processo de mudança repentina em termos de conhecimento da etiologia da doença, ele é atravessado aí no último trecho que eu coloco, né? Fronteiras culturais são fluidas, né? São marcadas por práticas terapêuticas diversas. E aqui eu falando um pouco, né, desse momento que a gente tem, né, essa medicina ocidental chegando nos territórios, né, nos espaços africanos, e, ao mesmo tempo, a população recorrendo, claro, né, porque ela tem outras percepções em relação ao que era a saúde, o que causava a doença, o que causava a doença, e você falou o caso da malária, né, e aí tem várias questões que vão, né, sendo colocadas aí nesses atores, né, que vão circular, né, em relação às doenças. Então, as fronteiras culturais são fluidas e a compreensão sobre o que era a doença, né, e como curá-la também. Né? Então, isso vai sendo muito forte, vai aparecer na documentação. Mesmo no século XX, a gente percebe, né, sim, isso aparece claramente na documentação do Brasil no século XIX, XVIII, mas a gente também percebe, né, nesse embate dessa medicina experimental, né, dessa medicina imposta, né, para várias regiões também a reação, ou a gente pode tentar mapear um pouco as dinâmicas, né, a negação de alguns grupos de aceitarem aquele tipo de tratamento, né? Significa que eles, né, vão recorrer a outras práticas de curar, de tratar a saúde. Então, e aí eu fui anotando algumas questões também, pensando um pouco nisso, porque agora a questão do Covid faz a gente refletir mais ainda sobre a saúde, né? Os inúmeros trabalhos
tem surgido, né, em várias revistas acadêmicas. Eu fiz pareceres de algumas em relação à questão da saúde do passado, da questão das epidemias do passado, comparadas, por exemplo, à dinâmica da Covid, né, aos impactos, às reações que a gente tem em diferentes segmentos da nossa sociedade contemporânea, não só no Brasil, né, de negacionismo, desacreditar, né, da existência de fato da doença, apesar da gente ter fatos científicos, né, e provas científicas que a doença existe. O que nós vemos, né? Professora, a senhora viu a foto da nossa terra ontem, a praia? E, olha, Aquela foto não dá de chorar, gente. Falei, o que é aquilo, gente? Umas 10 pessoas de situações diferentes me mandaram aquela foto. Não sei se vocês viram. Do fim da tarde, a praia de Copacabana não tinha espaço para botar o pé. Você só viu os guarda-sóis e as pessoas, né? exatamente. A epidemia não existe, né? Então, essa discussão, ela é do início do século XIX, que a epidemia do início da febre amarela, o início da gripe espanhola não existia. Eu já li vários artigos, 2 artigos, que fazem uma comparação com a Covid, muito interessante. Né? Diz o seguinte, que no início da gripe espanhola, a gente tem momentos em algumas cidades do Brasil que se nega, que o prefeito diz não existe, vamos deixar o comércio funcionando, exatamente, né? A mesma questão que a gente está vivenciando. E aí, claro, a discussão da história da saúde num curso de história, né? Apenas refletir numa graduação de história a questão da saúde, tal como a gente discute em algumas aulas do nosso curso de História do Brasil, de História da África, ter uma aula e ter um tópico só sobre saúde, ele é importante. Agora, por quê? Porque faz a gente olhar para essa discussão do passado, faz a gente refletir sobre isso e pensar claramente, né, dos impactos passados, os desafios que outros governantes ou outras sociedades tiveram em relação a eventos pandêmicos tão graves, né, não tão quanto esse, né, que nós não temos registros mais gravíssimos. Então, a história tem um papel Esse importante. tem uma dimensão planetária, né? Então é único nesse Tem sentido, né? outros pandêmicos, mas não com essa dimensão. Certamente não temos outro com essa dimensão. E a discussão, né, central da saúde nos cursos, né, das ciências humanas, né, ela poderia ter, né, se isso fosse né, uma tradição, isso poderia ter sido talvez um pouco diferente, a minha esperança, né? Vamos lá. Então, a ênfase, aí eu fiz uma pequena anotação, né? A ênfase na história social da medicina possibilita-nos examinar complexas relações entre várias dimensões do social e do material. Por que a gente fez todo esse percurso de refletir sobre o trabalho, né, do artigo da coleção da Unesco, naquele contexto, as primeiras reflexões, né, aproximação com a medicina. E aí, né, uma das questões que a gente coloca na historiografia, né, nessa área de estudos, é que a ênfase nessa história social da medicina possibilita-nos examinar complexas relações entre várias dimensões do social e do material. E aí, por que material? Vou seguir. Tornando possível observar alguma das suas mais visíveis interfaces: fome, doenças epidêmicas. Então, quando eu falo do social, as questões que nós historiadores buscamos, discutimos no ambiente social, mas a questão da medicina e a questão da saúde, ela nos faz refletir numa outra interface, uma questão que é material, a fome, né? A morte. Você tem fome, né? E são questões que são importantes, né? São lá tão fortes também e que transformam né, as dinâmicas sociais. Então, nas últimas décadas, 2 últimas décadas, ou 3, vou alargar um pouco mais, o campo da história social da medicina aproximou-se, melhor dizendo, da história social da saúde, deixando de lado as biografias médicas e descobertas científicas. Bom, claro que a gente
tem a história da medicina, ela existe, isso é discutido nos cursos de medicina, né? Existem disciplinas para discutir isso. No entanto, essa discussão ela sempre foi muito focada na biografia, na exaltação de alguns descobridores, né? De alguns personagens muito importantes. Então, mesmo e com ênfase em algumas descobertas científicas. Então, a gente avançou um pouco mais, né? Então, não estou preocupada só em valorizar, né, a descoberta valorizar aquele médico e a importância dele no contexto da descoberta de determinada doença, patologia, cura. Mas a gente refletir sobre o papel social desses médicos e inseri-los num contexto social, político, né, que é fundamental para definir políticas de saúde hoje. A gente sabe disso hoje, né, que o papel, né, da discussão médica no Ministério da Saúde ela é importante para definir políticas de saúde pública, né, políticas que são fundamentais para lidarmos com a pandemia. E aí eu cito aqui um trabalho que é muito interessante, voltando lá ao artigo, foi ótimo a gente ler esse texto da coleção da Unesco, como que vários historiadores, ou vários médicos, ou vários cientistas africanos de várias nações, né, vêm reivindicando o espaço, né, de protagonismo nessa questão da saúde e da ciência, da medicina. Então, aqui eu cito o trabalho um livro, Líderes de Saúde Africana, Lições de Sucesso para o Futuro, que é esse aqui, né? Uma publicação portuguesa, publicado em 2014, e que eu achei interessante quando eu vi, né, lá na livraria, são os tópicos, né? Que mais do que pensar, quer dizer, a proposta do livro é pensar a liderança, né, desses africanos na discussão da saúde nos seus próprios países. Então, e aí a gente está falando de um quadro muito diferente daquele tratado, né, no final dos anos 80, né, no contexto do século XIX ainda. Então, os autores vão dizer no início do texto, né, citando, a maior parte dos relatórios sobre a saúde e os serviços médicos na África subsaariana é feita por estrangeiros. Isso, de fato, e essa documentação que historiadores vão analisar, né, para pensar a produção, pensar a saúde na primeira metade do século XX, perdão. Este livro corrige o desequilíbrio. É escrito por africanos que contribuem para que houvesse melhorias nos seus países e descrevem muito dos seus métodos de liderança, de ação política e de implementação. Trata-se de os africanos reivindicarem o seu lugar como responsáveis em matérias de saúde. Então, isso é muito interessante a fala, apesar de ter um livro, claro, de médicos, mas que tem tópicos, capítulos específicos sobre epidemiologia e política na saúde em África, que discutem a questão da técnica, tem assim, técnicos de cirurgia, auxiliares médicos em Moçambique. Então, são vários elementos, e aí a gente volta lá para o capítulo 21 da coleção da Unesco, em que eles vão mapear os centros de pesquisa pensando dando ênfase à história da ciência. Então, a gente volta agora para a contemporaneidade e, claro, a gente não tem um cenário, né, tão promissor quanto se espera, né, para todos os países, né, dos países da África subsaariana, mas de fato existem, né, médicos e existem centros de pesquisas atuais que vão, né, exercer um papel importante para refletir sobre saúde, história, medicina e saúde nos seus países. Então, né, a gente vai fazendo é interessante pensar que em matéria de saúde, né, esses médicos já vão reivindicar o seu lugar como responsáveis por essas questões, né? Então, pensando um pouco essas dinâmicas contemporâneas de saúde. Então, eu estou fazendo sempre um contraponto
dessas dinâmicas da história da medicina em si, né? E da saúde, em relação ao que estava colocado lá no meados do século XX e o que está sendo pensado hoje, né? E aí, eu encontrei, né, e foi uma coisa que eu encontrei agora, pouco, né, o trabalho, um artigo da Cristina Bastos, e é o título seguinte do artigo: Um tesouro escondido num pequeno artigo. Tesouros escondidos num pequeno artigo. Famine and Disease in the History of Angola. Essa fome e doença em Angola de 1830 a 1930. Eu não conhecia esse artigo. Não sei se você já viu esse artigo, Patrícia. Eu não, particularmente, não conhecia. Então, a Cristina Bastos, nessa coleção, em homenagem à antropóloga, né, a Gil Dias, nessa homenagem dessa coleção, foi lançada em 2013, a Cristina Bastos recupera um texto publicado em 1981, né, da Gil Dias, e vai, né, chamar atenção para o trabalho inovador naquele contexto, 1981, né, da reflexão que ela faz relacionando fome e doenças, para o pensar de 1830 a 1930 para Angola. Então, ela vai dizer que é um tesouro escondido, porque, de fato, é um artigo, é um texto muito pouco, que eu também não conhecia, né? Fui conhecer agora. E são questões que vão sendo pontuadas, né? Que ela vai chamar a atenção lá em 1891, né, 1981, perdão, da importância dessa reflexão em relação à doença. Então, que eu estou chamando a atenção aqui não é inovador, nem o que eu faço né, é pioneiro. Então, o trabalho dessa antropóloga, vai chamar a atenção disso. E aí, alguns pontos interessantes para pensar na análise que a Cristina Bastos faz desse tesouro escondido num pequeno artigo, né, que ela chama. No campo da história social da medicina, com alguns precursores como Rosenberg, que é um autor que nós utilizamos na Fiocruz, nos debates da história da saúde, da medicina, estudos de epidemias ganharam em particular relevância nas suas articulações com os estudos coloniais. Isso é uma questão que a Cristina está chamando a atenção em relação às potencialidades. Então, aqui, nesse momento, eu estou frisando, eu estou dando ênfase às potencialidades de olhar a história da saúde, né, olhar a história da medicina para as dinâmicas para o contexto africano. Apesar de eu ainda não estar falando exatamente, né, ainda, vou falar ainda, mas a gente precisa ter clareza nessas transformações metodológicas, teóricas, né, que vão, né, que vão, né, ser importantes para pensar, de fato, o que é a história da medicina, o que é a história da saúde. E aí ela vai dizer que em 1981, ela examinou a história entrelaçada de angolanos e portugueses, baseada nas variáveis da saúde, da alimentação e dos condicionamentos ecológicos, modelar as relações sociais e por eles foram modeladas. Então, achei bem interessante esse ponto, porque, né, no slide anterior eu chamei a atenção do social e do material, né, que é importante para quem trabalha com história da saúde, o social e o material. E aqui a gente está, né, ela está fazendo uma análise, uma reflexão de uma história, né, para pensar saúde, doença e fome, né, ela está discutindo, né, uma história entrelaçada naquele contexto entre angolanos e portugueses, claro que é um texto datado, né, texto de 1981, mas que vai dar conta de variáveis da saúde. Quer dizer, a saúde não é pontual, a questão da doença não é pontual, a questão da doença para ela é central. E aí entra a questão da alimentação, da questão ecológica, que é uma outra questão importantíssima, quem trabalha com medicina, com saúde
e com doenças, e que tais dimensões, né, dessa vida material, elas modelam, né, elas são importantes para modelar ou transformar as relações sociais, ou, né, serem modeladas por tais transformações. Então, a ênfase na história da saúde, né, quando olhamos para a saúde ou quando olhamos para a doença na área da história, isso nos obriga, né, a examinar instâncias sociais, instâncias materiais, instâncias econômicas e muitas vezes ecológicas, históricas e políticas. Então, isso torna o trabalho do historiador que se debruça sobre o tema da saúde ou da doença muito mais difícil. Por isso que a gente cansa muito. Porque o historiador tem que dar conta, é claro que eu não vou dar uma aula do vírus, exatamente, mas minimamente a gente tem que dar conta que aquelas questões materiais, elas são importantes também. Elas estão ali no jogo, né, de relações de poder, de embates, de negociações, de conflitos. Então, as transformações sociais podem ser impulsionadas por uma conjunção de materialidades. E isso a Cristina Basto captura do texto da Dil. Fome, secas, doenças, né, e suas múltiplas configurações do social. Aqui um exemplo para pensar o Brasil, né? A grande seca no Ceará, né? A gente tem todo um movimento de transformação, de mudança, de migrações, de deslocamentos humanos por conta de um evento, né? Um evento ecológico, um evento de seca muito grande. Então, a gente tem vários momentos importantes para pensar, né, também que impulsionam, né? Que impulsionam transformações sociais, esses eventos ecológicos de grande impacto, né? Porque, Kate, só para dialogar contigo, eu estava refletindo também num seminário da Índia que eu participei, que a gente comparava processos africanos, da América Latina e da Ásia, né? Aí falando da Covid, né? Pensando nisso. Uma coisa, um posicionamento, a gente vai voltar à vida normal quando a pandemia passar. Só que a gente está vivendo agora. Então, se a gente vai viver depois, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que a gente está vivendo agora. E há questões que a pandemia trouxe que nos desconforta porque ela nos mobiliza a uma mudança, né? Então, quer dizer, na verdade, o fenômeno biológico é também produzido pelas condições sociais que se vive. É também produzido pelas dinâmicas perversas das relações do capital e sociedade. É também produzido pela forma como a gente construi o mundo. Eu estava brincando com a minha mãe, dizendo assim, acho que a gente constrói o mundo para cada 100 anos ele entrar em colapso. A gente vive o mundo de um jeito, a gente acha que não vai ver o colapso, né? A gente tem aquela visão bem hedonista, eu vivo, usufruo, eu estou em festa e tal, ou então eu exploro as pessoas, eu deixo as pessoas nas piores condições de vida possíveis, porque se houver colapso eu não vou estar lá. Só que a gente está aqui. A gente é a geração que as outras se comportaram dessa maneira e a gente está lidando com o colapso, né? O colapso está no nosso colo, né? A gente está vivendo o colapso. E aí, o quanto que é importante, né, o historiador dialogar e pesquisar sobre saúde, sobre doença, sobre história, né, da ciência médica. Porque a gente precisa perceber que não existe evento biológico descolado da vida social, descolado das sociedades, até porque esse evento biológico eu vejo diretamente ligado às escolhas sociais, aos projetos de hierarquização e às formas de opressão do dia a dia que são construídas historicamente, né? Em grande medida, é a forma como se constroem, se estruturam essas desigualdades sociais que um dia entra em colapso. E, para mim, na minha visão, as epidemias e as pandemias, elas são o sinal mais evidente, né, do quanto é predatória as formas de relações sociais, especialmente dentro do contexto do capitalismo. Mas aí, trazendo aí, só para complementar, porque eu também tenho pensado bastante sobre isso. Exatamente. Não, tem uma frase que eu gosto que é a gente tem que estar no presente.
como que é? Estar no presente, no presente. Estar presente no presente. Então, né, como historiador, é o nosso limite, né? Então, a gente tem que estar presente nesse presente. Então, essa é o que a gente tem que... É o contexto e olhar para o passado, para as epidemias do passado, os eventos pandêmicos do passado, é tomar uma postura muito diferente nesse, né? Teríamos que ter tomado uma postura muito diferente do que hoje, né? Do ponto de vista das lideranças políticas. Então, há uma questão que essas transformações, essa questão quando alguém, e é interessante falar nisso porque a turma é de graduação, né, boa parte, né, Patrícia? E quando alguém escolhe o título Eles da são minha... todos de graduação, só a Priscila que é da pós. Então, a escolha do tema, a história da malária em Moçambique é o meu tema. A história da febre amarela em Mogi-mirim. A história do sarampo lá em Niterói. Então, assim, quando eu chamo atenção para essa entidade, para essa patologia, né, a história da malária, a história da febre amarela, a história da Covid, né, eu não estou dizendo que eu estou descolar isso, né? Que fazer esse tipo de análise significa se inserir do ponto de vista da história, né, do historiador, entender as dinâmicas sociais que levaram aquele evento epidêmico, os comportamentos que envolvem, né, as ações políticas do cotidiano da população. Então, são várias dimensões do social que a gente tem que dar conta quando elege como objeto de estudo, na sua monografia, no seu mestrado, no seu doutorado, a discussão da história da saúde. Não como pontual. E aí eu estou dizendo, um trabalho de história da saúde, né, vai pensar a Covid-19, né, num contexto que vai ter que discutir política, vai ter que discutir relações, né, vai ter que discutir saúde pública internacional, né, ou vai ter que olhar para o impacto disso social, no impacto dos trabalhadores profissionais, vamos mapear quem são os trabalhadores da saúde, qual o impacto da doença. Então, falar de uma determinada patologia, ou de no contexto epidêmico, um evento epidêmico ou pandêmico, ou endêmico, significa dar conta dessas várias dimensões do social, né? Porque a doença perpassa tudo isso, né? Perpassa essas dimensões. E a gente consegue, né, olhar para o passado, quem discute história da saúde, né, certamente fica mais chocado com o contexto atual, né? Então, é um pouco mais assustador para nós que trabalhamos com história da saúde. Por isso que eu escrevi aqui, a ênfase na história da saúde nos obriga a examinar instâncias sociais. Então, o aluno que fizer a sua monografia sobre a história da gripe espanhola aí na cidade, né, lá do período nos jornais que ele vai catalogar, ele precisa dar conta dessas instâncias materiais, econômicas, sociais, de quem ele está falando, que populações ele está falando. Então, né, esse é um desafio, entender, né, a etiologia da doença, entender, né, o patógeno, entender o vírus minimamente, e também dar conta dessa conjunção de materialidade. Né? Isso, e aí no caso do século XX, que a gente está falando, né, voltando para que eu vou apresentar alguns elementos, algumas fontes de Moçambique, então no conta de uma questão importante que é a experiência colonial. Né? E se eu falar do século XVIII no Brasil, escravidão, ou, né, falar no contexto republicano, né, do século XX, ou eu falar hoje, né, tem que dar conta do social e do político, para entender por que as praias estão lá lotadas no Rio, Copacabana, no Rio de Janeiro. Enfim, deixa eu voltar aqui. E aí, por isso, quanto tempo, Patrícia, nós temos? Eu tenho que... Microfone. De 15 a 20 minutos. Então, né, depois né, dessa conversa que nós tivemos, né, pensando em várias questões sobre saúde e diferenciando, acho que eu queria marcar nessa primeira parte da fala, diferenciar o que a gente está falando de história da ciência, uma dimensão,
né? Mas eu quero dar ênfase à história da saúde, né? História da medicina em algum ponto, e história da saúde, história das doenças, mais específica ainda, né? Que é um que é um que é uma das questões que eu trabalho. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, alguns exemplos, fontes e possibilidades para a história da saúde e das doenças. Aqui é o site. Desculpa a apresentação de slide dessa forma, a imagem, porque meu desafio foi recortar isso, colar, meu desafio técnico, né? Então eu colei o print. Então, mas foi interessante, que foi bom porque tem a marca ali, a referência, né? O site de Memória da África, né? O site que tem, né, um acervo enorme da documentação colonial, né, produzida no contexto português. Então, a gente, aqui na UFAM, meus alunos de PIBIC, né, e eu fizemos um levantamento nesses documentos, né, que estão todos online, nesses boletins, no caso aqui o boletim de Uambo, né, em Angola, e buscando informações sobre doenças, mapeando um pouco essa discussão pensando na discussão da saúde. Então, né, esse aqui é o de Uambo, de 1900, publicado em 1956, né? E a gente fez um levantamento em busca das epidemias, do registro das epidemias, né? Que a gente já tem uma clareza melhor de algumas epidemias, o conhecimento de algumas patologias no século XX, né? Febre amarela, malária e outras doenças. Então, é interessante que todo o levantamento que fizemos em boletins, em Moçambique, Guiné, Angola, né? O único que fazia uma referência assim clara ao papel de um curandeiro foi esse boletim. É claro, narrado, né, por um português, e existe um conto, né? Ele produz um conto e escreve nesse boletim. Enfim, a gente pode pensar, trabalhar de várias formas esse documento, mas eu achei interessante a gente pontuar um pouco essas dimensões, né, nessas fronteiras fluidas, né, borradas, né, que marcam a experiência dos encontros, né, dos espaços coloniais. E aí, nesse conto, eu vou só apresentar um trecho dele, né, o que escreve o conto, Joaquim Borges Ferreira, né, o título é O Curandeiro. E ele vai narrar a história de um curandeiro, né, que não era curandeiro, era um homem que, inclusive, ele vai dizer que ele roubava outras localidades, ele tinha toda uma ação, né, de violência, e aí ele tem, em determinado momento, uma descoberta, e ele passa, né, para se penitenciar, agir como curandeiro. E aí o nome dele é o Lumai, que eu vou ler esse trechinho aqui. Certo dia, numa tarde ardente debaixo de um sol tropical, Lumai estava profundamente adormecido debaixo de uma mangueira. De súbito, um rapaz quase nu aproxima-se correndo, ao mesmo tempo que fazia enorme algazarra, repetindo bastante vezes o nome de Lumai. Este acorda o tempo de ver o rapaz cair desamparadamente no chão, corre para ele, ao ver-lhe o rosto coberto de suor, a espuma nos cantos da boca, Lumai murmura baixinho, cansaço. Entra na mísera choupana do qual sai, breves segundos depois, transportando uma cabaça com água. E aí ele vai, né, socorrer, né, o rapaz buscava, né, a ajuda do curandeiro para socorrer uma outra senhora. Deixa eu só... E aí eu vou ler esse pedacinho aqui. Depois disso, internaram-se na cabana que se encontrava na penumbra, distinguia-se ao fundo uma cama indígena, onde estava deitada uma mulher velha e magra, que pela desfiguração do rosto devia sofrer horrivelmente. A Lumai tudo adivinhou. Aquela mulher era vítima de uma febre terrível, que muitas vezes era mortal. Então, é interessante do conto que ele vai descrevendo a ação do curandeiro,
né, dentro da casa, dentro do, né, ele vai até o Soba da região, né, esse aqui especificamente, agora eu não vou lembrar o nome, né? Deixa eu ver. A forma de tratamento, as ervas que ele usou para tratar aquela senhora, né? A negociação a partir disso, né? Então tá todo um universo, né, interessante que vai surgindo, claro, no olhar, né, de um português que vai publicar. No entanto, a gente tem alguns, é o único elemento que encontramos, né? Mas que pode ser pensado para a gente problematizar, claro, a existência de vários curandeiros circulando, mas é evidente que sim, né? Mas, e de fato, ele vai descrevendo o cuidado, né, a negociação, as casas, o espaço de tratamento, né? Não diz o nome das ervas, mas vai identificando as febres. Então, ele chega a dizer, olha, ela tem uma febre incurável, mas que pode se recuperar. Então, são várias questões que podem surgindo de alguns, né? A gente pode refletir a partir desses documentos. E aí, no final, né, o Lumai, né? E aí tem toda a questão mística, né? Da conexão dele né, com os antepassados, com o dever que ele tinha de curar o outro para pagar, né, alguns erros. Então, ele morre no final, porque ele acha que vai morrer e morre de fato, segundo o conto. Então, né, a história é um pouco trágica, mas que apresenta, né, elementos de circulação desses personagens, né, em alguns territórios. Pontualmente, aqui eu estou apresentando pontualmente um documento, né, para a região de Angola, narrado por esse português na década de 40. Aqui é um outro caderno, dos cadernos coloniais, né, que a gente tem todo o mapeamento, a gente tem informações sobre saúde, sobre doenças nessa documentação, né, já que havia um interesse, né, desses administradores registrar para vários fins que a gente vai problematizar. Esse aqui específico é um caderno um registro do Antônio Carreira, né, em que ele fala da questão da gravidez, do parto, da educação, né, no território mandinga. Então, ele vai dizer, né, gravidez não merece grandes tratamentos, nem cuidados diretos especiais, excessivos, no que toca à parte material propriamente dita. Toda a atenção do marido é desviada para o campo espiritual e da crendice. Quer dizer, no olhar dele, ele vai dando elementos, informações a respeito desse processo, do que era esse momento, né, da gravidez, da forma como era o parto, enfim, não da forma como era, né, entre aspas, mas narrando, né, a partir do seu olhar, né, questões que o historiador pode investigar a partir, né, dessa documentação, né? Então, esse é o ponto de partida apenas, né, para investigarmos e avaliarmos outros documentos, né, a existência, a presença desses curandeiros, né, a forma como os partos eram, né, feitos, como isso era, como a população, né, utilizava esses recursos, né, de curandeiros ou de parteiras, etc. Então, são várias questões que vão surgindo que deve ser, nesse tipo de documento produzida, né, no contexto colonial, que devem ser pontos de partida, né, analisadas de uma forma muito crítica, né, pontos de partidas para avaliarmos, né, outras possibilidades de investigação. E, por fim, né, a questão da própria morte, né, que dos temas que aparece também e aí vem a questão da doença. A doença merece cuidados especiais, não só como alimentação, como na escolha de emprego, medicamentos. O doente é alvo de atenções por parte da família e sujeito a frequentes medicações. No entanto, a medicina é acompanhada de constantes orações e práticas supersticiosas aconselhados pelo Djubir lá, eu não vou pronunciar corretamente,
que julga operar com mais eficácia que os próprios medicamentos. Então, quer dizer, existe um medicamento, na visão deles são práticas supersticiosas, mas elas estavam acontecendo. Então, aí, a partir disso, né, a partir dessas informações, o historiador deve avançar e aprofundar o debate em termos, né, do espaço que ele está pesquisando, do recorte temporal e, de fato, né, que outras dinâmicas ocorreram naquele espaço que possam me ajudar a entender como aquela população, determinado espaço, determinado recorte, né, podia lidar com a saúde e doença. Né, que a gente está falando de um espaço enorme, né, que a gente não pode homogeneizar. Então, essa é uma questão, né, que eu trouxe pontualmente só para a gente conhecer um pouco mais esse acervo do Memórias da África e dos cadernos e da documentação colonial. Quanto tempo, Patrícia? Mais de 10 minutos. Microfone. Seu microfone está fechado. Deu problema? 10 minutos. Tá bom. Então, vamos lá. Então, mas aqui especificamente, fontes e possibilidades para a história da malária em Moçambique. E aí eu vou exemplificar um pouco quando eu disse, olha, quando se discute malária, eu não estou discutindo só, né, a doença, né, a etiologia da doença em si. Né, não é uma aula, né, na área da biologia, não. Mas é de pensar um pouco como, através da discussão da malária, e eu pontuo no primeiro tópico, discussões sobre as transformações das noções de saúde e doença tornaram-se temas privilegiados ao longo da história, não apenas de profissionais ligados ao campo da saúde, mas investigadores das ciências humanas em geral. E a gente já tem vários colegas da antropologia, das ciências humanas, da sociologia, discutindo, né, o impacto, por exemplo, da malária em Moçambique. A gente tem, né, dinâmicas políticas, sociais importantes, a presença de outros profissionais ligados à cura da doença nesses espaços, como também para as regiões que tem, né, que a malária é endêmica, como na região da Amazônia. Então, é outro assunto, né? Então, a gente também pode pensar um pouco isso. Mesmo com os avanços tecnológicos da última década do século XX, né, e por que a gente está falando especificamente da malária num contexto com outras doenças também tão graves, né? A gente tem, né, avanços tecnológicos em relação à malária, a gente tem identificação dos plasmódios que causam a doença, temos conhecimento da variedade parasitária, já temos isso, temos conhecimento dos mosquitos vetores, né? Conseguimos diferenciar os espaços da Amazônia aqui do Brasil para o território do continente africano, né? A gente consegue mapear essa variedade parasitária, mosquitos, mas, no entanto, muitos países, né, do continente africano e ainda têm taxas altas de infecção da doença, como também para a Amazônia, né? Então, a gente tem ainda, né, apesar do conhecimento da doença e da tecnologia, a gente tem ainda numerosos casos, né, crescentes casos de infecção. Então, né, mas o historiador ele precisa, para discutir esse tema, né, pensar como objeto da história, as relações elas vão revelar, claro, muito além desses processos biológicos. Por isso que ter conhecimento dos vetores, da variedade parasitária, dos mosquitos, né, ou dos plasmódios não é suficiente. A gente tem que ir para além desse lado biológico. O que explica conhecer? Hoje temos uma ideia muito melhor do que há 5 meses atrás do que a Covid. Mesmo assim, temos uma praia lotada. Então, existe um conhecimento, né, uma clareza do que é a doença, né, hoje. Não é definitiva, mas o que leva, né, diante dessa... Kate, é só para dizer, existe hoje mais conhecimento do que há 5 meses atrás sobre a doença, mas existem percepções desse equilíbrio vida e morte da história social brasileira que estão escapando na análise, que a gente não está dando conta, porque também a gente é
personagem dessa história, é o desafio de fazer história contemporânea, em que você é o historiador e, ao mesmo tempo, você está vivendo o processo, né? Outros períodos históricos não têm esse desafio, né? Então, a gente tem esse desafio, a gente está junto, e o tempo todo que eu vejo isso, eu vejo duas situações, assim, duas situações que podem ter ponte uma com a outra ou não. Eu sou carioca, vocês sabem, né? E eu ainda tenho, assim, muito diálogos com alguns movimentos sociais do Rio, notadamente ligados à questão do combate ao racismo, na Baixada Fluminense. Então, assim, foi até o Leonardo, foi você que comentou do metrô da praia? Só confirma se foi você, o Leonardo Monteiro, foi você? Foi, tá. Então, né, que fez esse comentário. Então, por exemplo, se as pessoas são obrigadas a pegar o metrô lotado, a correr risco de morrer para trabalhar, qual é a questão de ir para a praia cheia? Porque aí elas estão indo por opção. Já que ir à praia, sair de casa é risco, e há um risco que é obrigatório, se eu já me arrisco obrigatoriamente, por que eu não posso ir à praia? Porque aí é um risco que eu faço por um lazer. Ou seja, como as pessoas estão lidando com a ideia de risco. Isso é muito sério, né? E pensar que o Rio de Janeiro, e aí temos 3 cariocas aqui, né, online, o Rio de Janeiro hoje é um estado que vai ver o seu 5º ou 6º governador, já perdi as contas, Kate, 5º ou 6º governador que vai para a cadeia, né? Então, assim, o Rio de Janeiro vive um processo de... Exatamente, Gabriel, é uma banalidade do mal muito grande, né? Então, se você tem uma desestrutura, você tem relações tão, como diz a professora, fronteiras tão porosas ali entre o que é lícito e o ilícito, e que afeta a vida de milhares de pessoas e que oprime a vida de milhares de pessoas, que se eu tenho que ir de segunda a sexta no metrô cheio trabalhar, por que não domingo à praia? Né? Então, assim, eu como contemporanista, eu vejo a coisa de outro jeito, mas eu como ser humano, eu sofro de ver aquela praia lotada, né? Então, assim, são contradições que a gente percebe e que, na verdade, é isso já existia antes da Covid, né? Existem opressões que já existiam antes da Covid e que as pessoas, na medida que elas são expostas ao vírus e que elas não são respeitadas na sua dimensão de trabalhadores, isso desencadeia uma série de outras reações, né? Então, assim, eu até brinco na minha família, acho que vão ser 2, 3 anos de Covid e 30 anos para a gente entender tudo isso que a gente está passando. 30, 40, 50 anos para a gente entender. Né? Eu tenho um sobrinho que é um jovem trabalhador brilhante e tal, e ele se expõe diariamente, ele tem que sair de casa todo dia para ajudar a mãe em casa. Né? Então, assim, ele me ouve, mas eu tenho que negociar com ele também, porque ele é uma pessoa que precisa sobreviver e ajudar a mãe dele. É um dado concreto da realidade. Né? A mãe dele é professora e professora da educação infantil, vivendo milhares de desafios salariais e também da categoria, né? Então, assim, o que a fala da professora Kate me faz pensar é justamente isso. As atitudes das pessoas perante o fenômeno da doença são atitudes históricas. Até a aparente indiferença é uma atitude de reação. Né? A gente trabalha com as resistências africanas, não lá, 100, 150 anos, 150, 170, 180 anos atrás. E assim, quando você começa a mapear, especialmente a Priscila, que mapeia os atos de resistência, quando eu vejo isso, eu falo, gente, tem uma resistência aí. Tem uma ação aí. Então, assim, a gente fica chocado pelo risco de vida, sem dúvida, mas a praia, diferente do metrô, na cabecinha de muita gente, é um espaço aberto que circular. O metrô, elas estão confinadas, Kate, respirando pelo mesmo ar-condicionado, que a gente sabe como é o ar-condicionado no metrô no Rio de Janeiro, não precisamos comentar aqui, certo? Então, é isso. Então, assim, como diz a Samanta aqui, se o Estado não promove uma quarentena efetiva, essa quarentena não existe.
E acho que é muito importante a gente estar discutindo, por exemplo, a questão da malária. Se você, como diz o professor Luiz Henrique Passador, que trabalhou na pesquisa sobre o HIV em Moçambique, ele diz, se você conversar com a população, doença para o povo é malária. Dificuldade para a população é malária. Agora, o HIV, para as agências internacionais de saúde, é uma preocupação, por quê? Porque é uma doença de deslocamento. Eu não passo malária para vocês se eu pegar malária. Quem me passa é um mosquito. Eu posso morar numa casa, eu ter malária e ninguém ter malária. Agora, o HIV é uma doença por contato. Eu posso me relacionar com outras pessoas, se por acaso eu tiver, se for soro positivo, pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, pode acontecer de haver um contágio. Então, para as agências internacionais de saúde, que o professor Luiz Henrique Passador percebeu, é um trabalho fantástico, que eu recomendo que vocês leiam também, o que interessa da ajuda internacional à África são doenças em que os africanos representem ameaça. Mas as doenças que os africanos gostariam que fossem tratadas e que eles fossem ajudados não recebem ajuda internacional. Então, esse tema dessa aula é para a gente pensar muito sobre isso, né? Das atitudes, das contradições que determinados fenômenos, né, pandêmicos e trazem, porque assim, a população é de tal forma aviltada que ela encara assim, tá, eu sou obrigada a trabalhar num trem lotado e eu não posso ir à praia? Como assim? Né? Não estou dizendo que eu concorde ou discorde dessa atitude, mas como historiador eu tenho que desenvolver um necessário estranhamento. Então, professora, a sua aula está nos ajudando aqui a pensar demais sobre essas contradições todas. Desculpa eu falar tanto, mas é porque me mobiliza. E tem uma questão que é diferente nesse contexto pandêmico, é que nós temos, antes das nossas questões políticas, por exemplo, os dados em relação à epidemia global, à pandemia global, de forma quase imediata, as notificações, né? Então, às vezes, em outros contextos, em outros cenários pandêmicos do passado, a gente não tinha esse volume de informação. Claro, hoje está travado o nosso volume de informação, tá? Entre aspas, mas teoricamente a gente tem um sistema por conta da internet, enfim, do que está acontecendo lá na Índia, dos índices que estão crescendo mensalmente em determinada na capital e do índice que está crescendo aqui na capital, no Distrito Federal, a gente pode comparar e de forma rápida. Então, assim, essa ideia da letalidade da doença, que a gente chegou ao extremo, né, aqui no Brasil, esse elemento deveria ser, né, um elemento fundamental. Por que é o elemento? Por que é justamente nisso que os nossos políticos tentam maquiar, tentam, né, esconder? Porque é uma questão importante. Você ter um dado consolidado a respeito da mortalidade ou dos contaminados ou, né, dos que estão nesse processo, isso é fundamental. Isso dá uma dimensão, né, da mortalidade que a gente não tinha, da letalidade ou, né, do contágio que a gente não, da infecção, melhor, né, que a gente não tinha antes, nem em outros eventos pandêmicos, né, ou outras epidemias como a dengue, que a gente vivenciou no Brasil, né, que foi bem dramático. E aí você falou também de uma coisa que é outra coisa importante, que isso perpassa questões políticas, né? A gente está vendo isso. Então, esse exercício que a gente está debatendo, fazendo a comparação, ele é interessante porque ajuda a gente quando olhar nossas fontes do passado, né? É pensar nisso. E tem uma questão também que dessa do Passador, que o trabalho dele realmente é muito bom. Ele chega a falar, acho que ele trabalha também com malária, chegou a trabalhar com malária em Moçambique. A gente tem um elemento que das doenças, as doenças negligenciadas. A gente está falando só, gente, das epidemias que causam um impacto, né, econômico, como dessa recente, a pandemia, mas a gente tem dezenas de outras importantes doenças que são negligenciadas porque, né, afetam partes da população que não são são de interesse do governo, né, dos governantes, não só no Brasil, mas em vários outros lugares. Então, a questão da saúde pública, ela ajuda a gente a entender o contexto político, quando o nosso olhar, né, de historiador vai para essa dimensão. E isso é muito importante para a gente
pensar, aqui no Amazonas a gente está vivenciando um contexto de mortalidade nas populações indígenas, né? E aí quando a gente olha para as populações indígenas, os povos indígenas, o que você vê? É a mortalidade por falta de um remédio, né? Uma coisa que né, um hospital, um pequeno leito, com um mínimo de tratamento, porque a gente está falando de investimento, de direcionamento de recursos financeiros. Então, são questões que são importantes para a prática do historiador. Por isso que aí a última frase, olha, que eu escrevi: repensar a doença como objeto de estudo válido para o renovado debate acadêmico na área dos africanos, as áreas dos estudos africanos. É válido pensar essa discussão para o Brasil, historiadores do Brasil que querem discutir a África, que discutem temáticas, isso é válido, como para outros historiadores de outras regiões. Significa lançar mão de um novo instrumental teórico, e a gente tem que dar conta de uma perspectiva teórica também, né, diferenciada, pensando as questões africanas, né, as questões teóricas que surgem, romper narrativas que sobrepunham ao discurso colonial, para conseguir ler a fonte e entender o documento, que muitas vezes questões do discurso colonial que estão enraizadas no campo historiográfico em decorrência, né, enfim, do colonialismo, que aí vocês vão ver um pouco melhor na próxima aula. Então, são questões importantes para pensar. Essa dimensão da saúde, ela implica a gente dar conta de vários... deixa eu avançar um pouquinho, só para... Senão não vai dar tempo. Então, aqui eu fiz especificamente sobre Moçambique, eu vou apresentar alguns documentos, né? Por exemplo, estou trabalhando com a questão da malária e das estações antimaláricas na década de 20, 30, 40. Né? São espaços, nesse contexto, né, das primeiras décadas do 20, em que vários portugueses e estrangeiros são enviados para a região para combater, naquele momento, a malária, que era um grande desafio, né? Estudo da malária ajuda a gente a pensar complexas dinâmicas sociodemográficas, e aí tem que dar conta que a região é historicamente marcada por fluxos migratórios, conflitos sociais diversos, enfim, encontros, né? E fluxos de pessoas circulando na dimensão do trabalho também, especialmente, né? E a gente tem um circuito de intenso ali com a África do Sul, África Austral, né? Por conta das minas, do trabalho, então a gente tem uma circulação. Internacionalização, e aí tem uma outra dimensão, quando se discute malária em Moçambique, que é uma questão que está sendo discutida agora, a internacionalização das pesquisas sobre algumas doenças epidêmicas. Então, a gente percebe nessa discussão lá do início, nos documentos coloniais, atores sociais diversos, cientistas de várias partes, né, da Europa circulando, não só portugueses, que passam a se inserir se a discussão fosse essa, né? A gente pode tanto dar conta dessas dinâmicas sociodemográficas, quando elegemos um objeto desse como objeto de estudo, quanto podemos pensar internacionalização sobre as pesquisas, redes científicas. Vejam, são duas coisas diferentes. São dois temas, duas propostas de trabalho diferentes, que é possível fazer quando a gente discute esse objeto. E a partir daí surgem algumas questões, a gente pode formular, né, algumas perguntas sobre como a disseminação da malária afetava o cotidiano das populações de Moçambique. Isso é uma questão. Quais os esforços direcionados para o seu controle no contexto colonial? Isso pode ser uma outra questão, né, investigada. Como as populações locais teciam estratégias de cura e sobrevivência em relação à disseminação da malária no interior das comunidades locais, revelando universos sociais diversificados na costa oriental africana. Uma outra questão. Então, vejam que dentro dessa discussão, desse objeto, a gente vai recortando e pensando possibilidades. E os programas locais de controle da doença, que foram inaugurados no finzinho, na primeira metade do século XX, tá? Aqui está errado, século XX.
foram formulados a partir do aprofundamento do conhecimento das realidades locais, ainda uma outra dimensão do colonialismo, né? Que a gente tem um avanço desses locais de controle que são produtos do conhecimento dessas realidades. A gente está vendo cientistas ou médicos ou especialistas, né, esqueci o nome do especialista em mosquitos, esqueci o termo. Epidemiologista? É isso? Hã? Epidemiologista, aquele que estuda epidemia, não é isso? Outro, esqueci completamente, deu um branco. Então, em busca, né, circulando no território, não só aí a gente percebe com clareza a dificuldade também desses médicos ou especialistas circularem no interior, né? Porque até aquele momento, 20, 30, e aí lembrando o texto lá que marca 35 como ápice, né, naquela perspectiva, mas de fato esses médicos a partir de 20, 30 estão circulando, estão fazendo expedições no interior, desconhecem o interior moçambicano, né, completamente, vão levantando informações sobre essas populações. Deixa eu ver. Esse é um trecho que aparece na documentação eu só vou voltar, desculpa. Cadê a capa? Eu acho que, né? Essa documentação sobre Moçambique também está no site Memórias da África. Depois eu passo para você, Patrícia, que eu acho que eu não colei aqui o site. Aqui tem Vou ver se eu acho aqui durante a sua fala, eu já colo para ele. Gente, esse site é fantástico. Para quem quer conhecer ou fazer pesquisa em estudos africanos ou aprofundar, é a documentação colonial portuguesa, em grande parte disponível para franco acesso de pesquisa. Aqui tem a referência. Eu recortei a referência do Márcio de Carvalho Melhon, um dos médicos que trabalhavam nas estações antimalárias, que eram os espaços construídos em vários pontos de Lourenço Marques para, né, combater a malária. Né? E aí, se isso a população usava ou não é outra questão, mas a gente está falando dessa ação. E aí ele diz, no relatório de 1800, eu vou ler esse trecho, aí que tem a referência. Relatório de 1940 registra a criação da estação antimalária aqui em Moçambique em 1937. Segundo consta no relatório, pretendia-se, com o incremento das pesquisas sobre a malária, né, não só o combate da doença pelos processos já usados ou por outros, a que se reconheça superior eficiência, mas também o estudo das causas imediatas ou remotas desse recrudescimento para que se possam ser removidas ou menos atenuadas. Isso é a fala do relatório, né? Então, assim, já existia, né? Esses médicos já estavam fazendo pesquisa, coletando amostras de insetos, mas, né, num determinado momento, eles querem tanto combater as causas imediatas ou remotas, né, em relação à doença. Esse crescimento, e aí vamos identificar um crescimento de indivíduos parasitados, que aqui naquele momento eles entendem como parasitas, em relação ao Lourenço Marques. Parece explicar a criação das estações antimaláricas. Esse aqui é a capinha do texto publicado. Deixa eu ver. Tá. E ele vai dizer que a estação antimalárica também era uma oportunidade de colecionar e classificar outros insetos hematófagos, que tanta importância tem na transmissão de muitas doenças. A entomologia médica, os especialistas em mosquitos. Reforça a ideia em resolver o problema da entomologia médica em Moçambique, Lourenço Marques, citando: sem o que não será possível uma campanha eficaz às endemias que tanto dificultava o estabelecimento da colonização europeia, o desenvolvimento de vastas áreas e o bem-estar das populações. Então, esse era o objetivo, né? E aparece com clareza para esses médicos, né? Combater a campanha para que, né, uma campanha eficaz que tornasse possível, né, uma colonização mais eficaz europeia no território. Então, essas eram questões que aparecem nesses relatórios. Então, a gente tem aqui um mapeamento da região,
As bolinhas são pontos onde eles encontram os mosquitos. Vejam como eles vão fazendo, avançando, né, nessa pesquisa. As marcações de bolinhas são os mosquitos, as bolinhas, lugares que eles visitaram, e as bolinhas que têm uma circunferência em torno onde encontraram os mosquitos. Então, não vai dar para ver no slide, só aumentando um pouco a foto, mas tem, né, aqui apresenta os lugares visitados por esses médicos, não só portugueses, mas também alguns ingleses. Fazem uma pesquisa das larvas, né? Fazem uma investigação, fazem coleta. E aqui, para finalizar, esse aqui é um posto médico para indígenas, que é o que eles chamam de posto médico para indígena, né? Um espaço construído para receber a população da região. Né? Que aí é outra questão, se era eficaz ou não, essa é uma outra questão. Esse é um quadro das escolas de Lourenço Marques, que inclui, inclusive, várias escolas religiosas, né? Nessas escolas, eles iniciam o trabalho de investigação da coleta do sangue, né, para avaliar a questão da malária nessas escolas. Então, eles fazem essa avaliação, né? E eles já sabem, né, naquele momento, que o determinado período do ano de mais chuva, você tem maior incidência. Então, essa pesquisa é feita considerando também o período do ano. Mas o que é interessante, além de tudo é interessante, claro, para mim, mas o que é uma coisa que chama atenção, né, é que eles têm muita clareza, fazem uma pesquisa científica, dividem os alunos, contam a 4.000 alunos, boa parte deles não portugueses, claro, né? E fazem a gente tem até um mapa com alunos que não são portugueses, e aí eles vão marcando, né, amarelos, indianos, etc. Mas eles vão dizer que há alguns pontos problemáticos para analisar para esse estudo nas escolas. Classe social das crianças. Crianças com menos de 5 anos não eram examinadas. Crianças ausentes, geralmente, não recebem a quinização. Quer dizer, crianças que não eram, né, geralmente as crianças europeias recebiam a quinização, portuguesas recebiam, né, o tratamento profilático. Quinização é o remédio, né, o quinino, né, que era dado para proteger da malária ou se recuperar dos efeitos. Isso que eu nunca soube direito. Para proteger, em áreas de alta incidência já se tomava, né? Já se toma. E aí eles vão dizer que, né, isso o estudo não abrange porque eles não estão dando conta das crianças que não vão para a escola, que são as outras crianças. Né? Perdão aqui pelo... Deixa eu ver. Eu vou resumir. Uhum. Deixa eu ver se é nesse ponto aqui que... Tá. Esse aqui é um outro mapa bem mais interessante, assim, bem desenhado, que eles fazem, marcam, né, a porcentagem dos casos que eles encontram em Lourenço Marques. Baixa do Porto, 29%. Então, eles vão mapeando essas regiões, mas vejam que a gente ainda está na região, né, do litoral. Ponta Vermelha, Subúrbio Ocidental, Catembe, então, que tem um maior número, que fica um pouco mais para o interior. Então, eles vão marcando isso e mapeando. Deixa eu ver. Mas o que eu quero falar, que agora acho que eu vou pontuar aqui, mas um desses trechos, eles dizem, achei. No final, né, apesar de identificar que a malária, né, ela vai atacando outros também europeus, outras crianças portuguesas que atinge essa população, né, portuguesa, né, europeia que está presente nesse espaço, apesar né, de avançar no conhecimento em relação aos meios, né, de contaminação da doença, né, de mapear esses mosquitos, os anófilos, né, ele vai dizer no final do relatório o seguinte: analisando em conjunto os resultados obtidos da raça negra, que é como a sementeira da infecção malárica. Veremos que o índice parasitário é de 58%, de 2 a 5 anos, 49%
e aí ele vai dando um perfil, né? Mas apesar da questão das formas de contaminação ou das pesquisas que têm sido feitas do debate, né, ele conclui ainda que a população de raça negra ainda é a sementeira da doença, né? Que é que é a população que é ameaça, né, real em relação à propagação da malária. Então isso aparece no final do texto. Apesar de marcar o espaço de circulação, isso aparece na documentação, apesar de vários elementos interessantes, porque o avanço das pesquisas em relação à malária e do conhecimento da doença já tinha, né, era bem interessante, já tinha avançado no período, ainda assim a população aparece como sementeira, né? E eu acho que acho que é interessante, é muito forte, na minha opinião, essa marcação, né, que ele faz no final. É uma tradição do século XIX, né? De tudo que é maléfico vir da África, né? Ou seja, as formas de trabalho escravistas que existiriam em África pós a abolição da escravidão nas Américas era visto como uma doença moral dos africanos, né? Então, tudo que o Ocidente interviu, tudo que essa estrutura colonial da Europa Ocidental e depois os países ocidentais, Estados Unidos, tal, começam a interferir em África, o lado ruim é dos africanos, sempre, e o lado bom é deles. Só que quem faz a intervenção são esses países estrangeiros, né? Então é assim, eu te exploro e você socializa o prejuízo entre vocês. Então essa dinâmica perversa está vindo para fora nesses processos de pandemias, de epidemias, a gente vê o quanto que essa dinâmica perversa ela é evidenciada, né? Desculpa, professora. Mesmo em momentos em que você tem um conhecimento mais ampliado, né, da doença, das formas de contato, né, que tem um mosquito vetor, avança-se bastante, mas conclui-se no final do relatório, sim, a população é assim inteira. Então, essa população que tem que ser, né, eliminada, né, do ponto de vista, né, dessa Que é relação. a justificativa de expedições punitivas, é a justificativa do trabalho forçado, é a justificativa dos castigos Tá. físicos, das chamadas pacificações, né, que eram feitas também, né? Exatamente. Então, a gente tem uma série de construções, de melhoramentos. Aqui só uma marcação para a gente não perder mais tempo. Expedições, né? A expedição feita na região de Quilimane. Então, a gente tem um avanço, né, que é o autor lá do capítulo já falando de técnica, né? Antes desses europeus que circularam e mapearam. Então, de fato, há um mapeamento, mas como esse mapeamento é utilizado, né, para discussão, para a compreensão daquelas populações. Enfim, então, para fechar, né, é possível encontrarmos em acervos históricos de natureza diversa, desde o fim do XIX, com informações sobre doenças endêmicas e epidêmicas que se disseminavam nos territórios coloniais. Quer dizer, é possível a gente encontrar, né, mesmo nesse tipo de documentação, essas informações, né, fazer esse mapeamento. A malária, como exemplo, né, ela aparece como uma preocupação constante nos relatórios oficiais da burocracia colonial, nos relatos médicos do período, nos debates científicos do período, em relação à identificação dos plasmódios e vetores. Então, isso vai ver claramente a questão da malária aparecendo. A investigação nas análises acerca das interações e inter-relações da medicina colonial e o estudo histórico das doenças nos espaços africanos apresentam novas possibilidades de reflexão sobre as relações de poder subjacente à política colonial. A gente, né, isso dá, essa discussão das interações e inter-relações dá um início para a gente entender um pouco e discutir à frente, né, em algum momento, essas relações de poder, né, que vão perpassando a política colonial. O processo de implantação da medicina colonial em Moçambique faz parte de um contexto histórico mais amplo e constantemente transformado, que aqui eu tinha colocado outra frase, transformada e reordenada nos circuitos coloniais. Esse processo ele não é também estanque. Né? A ação desses médicos, esses médicos da estação da malária, alguns deles não têm, em alguns momentos aparece, não tem apoio
diretamente da metrópole. Então, a gente também tem que observar com muito cuidado como que essas relações são ordenadas e reordenadas dentro dos circuitos coloniais. Médicos que, às vezes, vão reclamar e vão aparecer justificando que não tem recursos, médicos, cientistas e pesquisadores que vão se associarem a outros pesquisadores ali da África Austral, que isso aparece bastante nessa documentação. Então, também não é estanque, não é um padrão. A gente tem que olhar caso a caso, olhar, né, cada contexto, tanto o papel desses médicos, se esse for objeto, quanto das relações sociais construídas naquele contexto, naquele determinado contexto histórico, né? Que, de fato, eles não estão desconectados de uma rede científica mais ampla. Assim, até que ponto isso vai definir a política colonial portuguesa, no caso portuguesa, é uma coisa que a gente tem que investigar. Bom, essas são algumas questões. Ai, só algumas. Vamos encerrar, né? Kate, parabéns, gente. Vamos aplaudir, sinta-se aplaudida, porque que pesquisa imensa, que trabalho enorme, né? Desde a graduação, né, Kate, que você foi se direcionando para esses estudos. A professora Kate hoje contribuiu muito, nos ajudando, o pessoal colocando aqui. Parabéns, Kate. O pessoal dando parabéns aqui. Você, né, nos mostrou o tema, as possibilidades de pesquisa, esse site, né, da Memórias do Aveiro, o Leonardo também dando parabéns, muito bacana. E aí eu vou pedir para o Matheus ou para a Aline. Matheus, quem é que copiou e colou as perguntas para eu poder passar para a professora? Eu Olha, vou Kate, fazer a transmissão aqui, Patrícia. Oi, amor, fala. Eu vou fazer a transmissão aqui das perguntas, pode deixar. Então tá, beleza. Ó, pessoal aqui, ó. Parabéns, Kate, parabéns, muito obrigada, aula maravilhosa, parabéns e obrigada, parabéns, muito obrigada por tudo, parabéns, aula maravilhosa, Kate, viu? Eu virei aluno, comecei a falar um monte. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta, mas a Kate já respondeu, então eu não vou ler, tá, Kate? É da Larissa. Professora, se você puder aprofundar um pouco mais nessa questão referente ao que é saúde e doença, agradeço. Não consegui entender muito bem se é uma questão epistemológica ou de percepção social da saúde ou da doença. Uhum. Tá, deixa eu só ler a outra, que eu acho que a outra também dá para... A outra é minha, não precisa. Vamos a do Enzo. Segundo o texto, foi relatado que as metrópoles europeias iniciaram uma mudança da administração de suas colônias a partir dos anos 30 e início dos anos 40, de um colonialismo de manutenção da ordem para um colonialismo de desenvolvimento. Esta alteração do tratamento de seus domínios deve-se à intensificação dos movimentos emancipacionistas frente a uma Europa enfraquecida pela Segunda Guerra? Uma pergunta. A fuga de cérebros provocada por esta política desenvolvimentista seria uma forma de abalar intelectualmente movimentos de valorização dos saberes tradicionais africanos? Essas são as perguntas do Enzo. Tá. Bom, a questão primeiro da questão referente à saúde, essa diferenciação, né? Vamos lá, aqui tem conexão com doença, deixa eu ver se eu respondo. Porque, professora, se você puder aprofundar um pouco mais nessa questão referente ao que é saúde e doença. Vamos lá. Não consegui entender muito bem se é uma questão epistemológica ou de percepção social da doença ou da saúde. O que é a doença? Doença é um evento patológico e doença não é uma questão, não estou discutindo. Oi? Perdão, acho que eu estava falando. Vamos pensar a questão da saúde. Nos trabalhos mais tradicionais, o que é a doença? É a falta de saúde, né? Para algum, né? Agora eu não lembro o historiador que tem essa fala, né? Doença, né? Falta de saúde, uma forma bem simplista, né? No entanto, a questão epistemológica, se eu falei em algum momento, é a forma como nós vamos discutir, do ponto de vista da história, esses eventos,
que a questão né, estar com Covid-19 hoje, né, é real. Né? De fato, é uma experiência real, uma experiência que vai acionar várias outras questões psicológicas, um evento epidêmico como esse, um evento pandêmico como esse, uma doença como essa, né, vai exigir acesso a recursos hospitalares, vai exigir uma discussão ampla sobre novas políticas. A doença de fato, ela existe, o patógeno existe. O vírus existe, ele está presente no nosso organismo e ele causa, né, esse desequilíbrio e que pode nos levar à morte. A questão da saúde, quando a gente fala de história da doença, talvez essa veja, Larissa, se você consegue me acompanhar, se eu estou sendo clara. A questão da saúde, do ponto de vista da história, quando eu vou estudar a história da saúde, eu vou estudar todos esses mecanismos que são acionados para pensar a discussão, né, da preservação da saúde, do ponto de vista dos trabalhadores ligados à saúde, das políticas de saúde. Agora, quando eu discuto a história da doença, né, a partir dessa doença, eu vou olhar para os outros cenários e outras questões que vão sendo atravessadas, né? A gente teve uma descoberta, né, um avanço científico e temos a identificação do coronavírus, né, do tipo específico de coronavírus, que é agora a Covid-19. Então, a partir disso, a gente tem uma discussão, pensando na história da doença, que a gente pode falar do movimento científico, que a gente pode discutir também em relação ao impacto social da Covid-19, ou a gente pode discutir da questão da política internacional, da saúde pública, da saúde global, que a gente pode discutir. Então, né, essas questões epistemológicas que talvez tenham aparecido, elas têm a ver mais com o nosso olhar como historiador. A partir desse momento, né, que a gente tem a doença, que ela existe, que ela causa morte, né, a malária, né, a tuberculose, a pneumonia, a HN1 pode levar à morte, ao óbito. Então, essa doença é real, ela existe. Né, a gente tem isso documentado. Agora, a história da doença é como que eu vou, a partir desse evento, né, de entender essa patologia, estudar várias dinâmicas sociais, culturais, sociais, culturais, políticas, econômicas, o investimento hoje direcionado da OMS para trabalhar a Covid. Quando eu discuto história da saúde, história da doença, se eu eleger a Covid como, né, como objeto central dos meus estudos, eu vou ter que discutir do ponto de vista da saúde global, eu vou querer entender essas dinâmicas. Então, né, essa seriam as perspectivas. Foi clara, Larissa? Conseguiu compreender? Vamos lá, a gente vai chegando lá. Pode falar, né? No microfone, se quiser. Larissa, pode falar no microfone se quiser. Se você entendeu, tá ok? Ela disse que entendeu. Então, são duas coisas, né? A doença existe. O vírus existe, né? A gente tem né, vírus, bactérias, eles existem, eles causam a nossa morte. Agora, quando o historiador vai olhar a história da saúde, a história da medicina, a história da doença, é um recorte, aí sim, um recorte que eu faço para ver o que eu quero discutir. Quero discutir saúde global, quero discutir o impacto na minha cidade, lá em Niterói, como que está ocorrendo em Guarulhos, né, no bairro tal, qual o impacto dessa doença? Né, quais são as dinâmicas possíveis? E aí, quando o Enzo vai pergunta, né? Foi relatado, estou lendo aqui, as metrópoles europeias iniciaram uma mudança. Essa questão da mudança da administração fica claro na minha documentação, Enzo, porque você percebe em 30, 45, 50, esses hospitais em construção. Eu tive acesso no Arquivo de Lisboa as plantas, os investimentos, né, da metrópole, de fato, para a construção dos hospitais. Há uma mudança
há uma mudança no sentido que há um investimento, sim, a estação antimalárica, né, aquele posto de saúde indígena, há um investimento, né, que a tentativa era avançar, conhecer o espaço. Agora, essa questão, se o domínio deve-se à questão emancipacionistas, essa questão ainda não trabalhei. Então, eu estou trabalhando bem nesse contexto de mudança em que eu percebo cada vez mais médicos e pessoas circulando nesse espaço. Em relação à fuga de cérebros, procurado pelo... essa questão também não trabalho. Mas a Patrícia falou no início, né, Patrícia, da questão da fuga de cérebros. Falei. De fato, a gente tem clareza que onde há falta de investimento no país, né, hoje, na contemporaneidade, há claro, né, uma saída de profissionais. Isso acontece no Brasil também, nesse contexto de falta de investimento de falta de investimento da política nacional na área de pesquisa, né, e leva muitos pesquisadores a saírem do país e procurarem melhores opções. Agora, se isso seria de fato para abalar os movimentos que valorizam os saberes tradicionais, isso aí eu não posso afirmar. Aí já foge um pouco da minha pesquisa. Enzo, em algumas experiências, sim. Em outras, tem que pesquisar. Tá? Em outra experiência, nitidamente assim. Vocês nos expulsaram, agora a gente vai embora com tudo. Com a técnica. Vocês fiquem com prejuízo, com abandono, a gente vai embora com lucro e com a técnica. Isso aconteceu, sim, Enzo. Em alguns processos, sim. Em outros, a gente tem que... A pesquisa, né? Então, é uma área muito grande, essa área é enorme dos estudos africanos, e tem muitos temas ainda para a gente pesquisar e refletir. Uhum. Mais alguma questão para a professora Kate? Bom, gente, eu quero agradecer. Vocês hoje participaram super bem. Vocês têm participado direitinho, super bacana. Vocês nos prestigiando, a gente fica, né, feliz, motivado para continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Quero parabenizar muito a professora Kate, que nos apresentou algo que é fundamental de ser feito no país. Eu lembro quando comecei a dar a aula de História da África, eu tinha um manual de saúde em África feito por um médico francês, em francês. Então, eu tinha que traduzir o que eu queria usar para trabalhar com os alunos, né? E hoje a gente tem você aí e uma geração que está surgindo, formada por você, fazendo essa pesquisa, fazendo diferença. Então, parabéns, Kate. Parabéns aos alunos de estudos africanos da UFAM. Dá orgulho mesmo. E, pessoal, o minicurso de tópicos termina hoje, tá? Na semana que vem, vocês vão ter no mesmo horário o minicurso de trajetórias africanas e afro-brasileiras. Muito obrigada, um grande abraço e até mais tarde, pessoal. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Obrigada, Kate. Valeu muito. Até mais tarde, Patrícia. Até mais tarde.